Boa noite, meus amados, graça e paz, mais um encontro, mais um devocional que iremos meditar nesta noite, e eu creio que será uma grande oportunidade para sermos edificados com a palavra de Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 143, será o salmo que nós iremos estudar nesta noite. Salmos 143. Salmo 143. Iremos tratar de um assunto muito bom, um assunto que está muito em voga: depressão, ok? Vamos vencer a depressão meditando na palavra de Deus hoje. Espero que você possa ser abençoado com as instruções. Eu creio que aqueles que estiverem nos acompanhando essa noite serão grandemente enriquecidos com a palavra de Deus e que poderão inclusive ajudar, orientar e, quem sabe, se alguém, devido a essa quarentena, está sentindo alguns sintomas, está sentindo então a possibilidade de sentir uma depressão, que você possa então essa noite, através da palavra de Deus, meditar e assim poder ter sua vida transformada pela palavra de Deus. Então, como vencer a depressão será o nosso estudo dessa noite. Amanhã às 9 horas estaremos realizando o nosso devocional pela manhã, e às 18 horas nós estaremos fazendo o nosso estudo bíblico juntamente com o nosso tempo de oração, tá bom? Então amanhã você pode colocar os seus pedidos ou sua gratidão e nós iremos então orar. Teremos um tempo, quero colocar meia hora para então orarmos uns pelos outros, colocar alguns irmãos da nossa igreja para orar aqui ao vivo. Então já vá se preparando, vou falar com você amanhã no WhatsApp e pedir então que você faça também algumas orações, tá bom? Em menos de um minuto nós estaremos dando início ao nosso estudo. Convide algumas pessoas, se você puder agora. Você acha que tem algum irmão, algum amigo, algum familiar que esteja necessitando de ouvir essa palavra, então que você possa estar motivando pessoas nesse momento a acompanhar nossa live. Nosso estudo hoje será como vencer a depressão. Então esse é o nosso desejo, e que pessoas possam ser abençoadas por Deus neste momento. Ok? 18 horas, vamos dar início à nossa live agora com oração. Vamos rogar a Deus as bênçãos dele. Senhor nosso Deus, Pai bendito e misericordioso, queremos suplicar, Senhor Deus, nesse momento as tuas bênçãos. Queremos, nesse momento, Pai amado, colocar diante de Ti os nossos corações, a dependência, Senhor Deus, da Tua palavra. Queremos, Pai amado, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor nos ajude onde precisa ser tratado, mas também que o Senhor possa, Pai amado, nos fortalecer, nos ajudar, nos dar as orientações na Tua palavra, para que possamos usar, Senhor Deus, em momentos oportunos, fortalecer aqueles que precisam, termos, Senhor Deus, direcionamento para o assunto que iremos tratar essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, essa noite nós iremos tratar de um assunto que é, infelizmente, um assunto que está predominando a nossa geração. Inclusive, infelizmente, muitas igrejas, muitos irmãos têm então sido acometidos por esse problema chamado depressão. Satanás tem investido nessa área e tem, infelizmente, conseguido atingir algumas pessoas, inclusive alguns irmãos em Cristo. Hoje é comum nós vermos crentes em Cristo nessa situação.
E às vezes as pessoas se perguntam: e aí, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós devemos tratar? Será que essa pessoa realmente é um crente ou não, né? Inclusive vem algumas dúvidas, alguns fazem alguns julgamentos. Mas o que eu quero dizer é que existe a preciosa palavra de Deus, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deixa a sua palavra para nos ajudar em toda e qualquer situação. Então eu gostaria essa noite de mostrar 3 lições, através do texto que nós iremos ler, que pode sim ser, se você aplicar na sua vida, de grande auxílio para que você possa vencer sim a depressão na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar essa decisão de hoje mesmo, pôr em prática essas lições, o que você vai aprender hoje na sua vida. Que você possa tomar essa decisão hoje, pedir ajuda, pedir socorro, para que pessoas possam lhe ajudar também a tomar essa decisão. Então vamos ler o nosso texto de Salmo 143, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me esconda as tuas faces, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Meus amados, quero analisar esse texto, esse salmo de Davi, esta oração que ele faz. Nós vemos no versículo 4 que Davi estava com o espírito esmorecido, estava como quem está enfraquecido. Ele estava com o coração turbado, ou seja, apavorado, atemorizado, aterrorizado. O verso 7 diz que o seu espírito desfalecia, ou seja, o seu espírito estava chegando ao fim, estava acabando as suas forças. Na linguagem de hoje, diz assim: pois por isso estou quase desistindo, e o desespero despedaça o meu coração. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois eu já perdi todas as minhas esperanças. Em outras palavras, resumindo de forma bem simples, nós vemos aqui Davi com uma depressão profunda, ele estava deprimido. No verso 3, também no verso 9, no verso 12, ele vai dizer quais são os motivos da sua depressão, da sua situação. No versículo 3 ele diz que tem um inimigo que tem perseguido a sua alma. No versículo 9 ele pede que o Senhor livre ele destes inimigos. E no versículo 12 ele pede que os seus inimigos sejam aniquilados. Então nós não sabemos de fato se esses inimigos eram inimigos reais, inimigos, seres humanos, algum exército, algum reino, alguém que estava procurando tirar-lhe a vida, mas também poderiam ser algum sentimento, alguma emoção, poderia ser pecados que estavam em seu coração guardados, e isso estava lhe causando
esta angústia, essa depressão. Nós não podemos dizer ao certo o que era, mas nós podemos afirmar que existiam inimigos e que esses inimigos estavam fazendo mal à sua vida espiritual e à sua vida emocional e à sua vida física. Mas como eu falei, nós podemos tirar lições desta oração de Davi para que possamos vencer com a depressão. Primeira lição que nós podemos tirar aqui é que nós, para conseguirmos vencer a depressão, precisamos nos derramar diante de Deus. No versículo 1, nós vemos aqui um pedido desesperado de alguém que está procurando desesperadamente a solução para os seus problemas. O que é que Davi diz? Atende, Senhor, atende. O primeiro pedido de Davi é que Deus ouça o seu pedido. Até mesmo antes de dizer qual era esse pedido, ele já disse: Senhor, atende o meu pedido. E depois então é que ele vai dizer. Eu imagino Deus olhando para Davi e dizendo assim: mas Davi, você nem me pediu nada ainda, já está pedindo que eu lhe atenda? O que eu vejo aqui é a força, é a intensidade, é o desespero de Davi para que a sua resposta venha. Ele está aqui angustiado, em profunda depressão, e ele está desesperado por uma resposta vinda da parte de Deus. Não era um pedido casual, um pedido aqueles que a gente faz no automático: Senhor, abençoa minha família. Não era. Era um pedido urgente. Não era um pedido se colar, colou: Senhor, olha aí por mim, que o Senhor pode... Não. Não foi mais uma de tantas orações. Não era uma oração sem sentido. Davi tinha uma extrema necessidade, uma urgência na sua oração que precisava ser atendida. Mas também Davi vai estabelecer alguns critérios para que Deus possa responder a sua oração. Esse não era um pedido teimoso, um pedido de alguém birrento, alguém que está impondo, batendo o pé no chão como uma criança mimada. Nem muito menos um pedido de exigência de alguém que está se achando cheio de direito e que quer que o Senhor dê, porque se o Senhor não responder a minha oração, como muitos têm feito por aí. Esse aqui era um pedido de súplica. Ele queria que Deus atentasse para o seu pedido. Ele fazia questão que o Senhor respondesse. Mas ele faz esse pedido baseado em dois atributos divinos. Ele faz esse pedido e ele quer que a resposta desse pedido seja dado baseado em dois atributos de Deus: na fidelidade e também na justiça de Deus. Então a oração de Davi prova o quanto ele estava disposto a depender de Deus, o quanto ele tinha certeza e convicção de que Deus iria responder a sua oração. Davi fez o que nós todos precisamos fazer, não só quando estamos em crise, em momentos de depressão na nossa vida, mas sempre. Davi se derramou diante de Deus. Ele se derramou diante do seu Senhor. Ele está dizendo: atende, Senhor. Por favor, atende a minha oração, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo. Eu sei que do Senhor virá. Eu sei que o Senhor vai responder a minha oração. E eu sei que o Senhor vai aplicar a sua justiça. A sua oração e a resposta dela será dada conforme a sua justiça. Então, meus amados, a primeira atitude: se você está se sentindo deprimido por causa desse período de quarentena, das coisas que têm acontecido, ou por outros motivos, se você tem sentido esse profundo desânimo, o desânimo na alma, o desânimo físico, aquela vontade de simplesmente se deitar, perde a vontade de se alimentar, perde a vontade, a alegria da vida, perde o sentido das coisas, as coisas não fazem mais sentido. Se você está entrando nesse caminho escuro,
Eu quero dizer para você que agora, nesse instante, se derrame diante do Senhor, suplique a Ele: Senhor, por favor, atende o que eu vou pedir agora. Mas não atende por capricho meu, não atende porque eu exijo, não atende porque eu mereço. Mas atende, Senhor, porque o Senhor é fiel. Atende, Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor vai aplicar a sua justiça na minha vida. A tua fidelidade vai estar comigo e eu quero, baseado nesses teus atributos, que o Senhor atenda a minha súplica. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando estamos passando por problemas, procurarmos alguém, um amigo, um parente, um pastor, um médico, um psicólogo. Muitas vezes procuramos remédios. Mas uma coisa é certa: muitas pessoas se encontram nessa situação, querem que alguém ajude. Essas pessoas querem que realmente alguém tire elas dessa situação. Isso é um fato. Mas deixa eu dizer para você: busque a Deus. Faça como Davi aqui: Senhor, atende, Senhor. Peça ao Senhor que atenda, antes mesmo de buscar alguém, porque pode ser que o Senhor responda a sua oração com alguém, com um pastor, com um amigo, com uma mensagem como essa, com um psicólogo, não sei com que vai ser. Mas primeiramente procura Deus. Busca os atributos de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a fidelidade dEle. Busca o Senhor hoje, agora, nesse instante. Derrama a tua vida diante dEle. Mas não faça isso de qualquer maneira. Não faça naquela maneira stand-by. Não faça porque eu estou pedindo para você fazer. Vou orar aqui, o pastor está pedindo. Não. Faça isso por convicção, por compreensão, por entendimento. Porque reconhece que só Deus pode ser o seu refúgio. Porque reconhece agora que as tuas forças acabaram e que a tua força só está dependendo agora do Senhor. Faça como Davi fez aqui. Derrame-se diante de Deus e diga em alto e bom som para Deus: atende, Senhor, dá ouvido. Por favor, Senhor, responde a minha oração. Responde a minha súplica. Senhor, responde conforme a tua fidelidade, conforme a tua justiça. Essa deve ser a sua oração. A sua oração deve ser uma oração confiante. Uma oração de alguém que vai buscar a fidelidade verdadeiramente de Deus. Que vai buscar a justiça de Deus. Mas que fique claro para você que essa oração não pode ser uma ordem, mas é uma súplica. É algo de alguém que não tem mais nada para oferecer. Semelhante àquela oração do publicano, que batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para o alto. Batendo no peito dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Não seja a oração do fariseu que levantava, ia para o meio da praça e dizendo alto: eu já cumpri tudo, eu sou um excelente religioso, Senhor, eu dou meu dízimo de tudo, eu participo de tudo na igreja, eu sou o melhor dentro da igreja, Senhor, me dá agora o que eu peço. Não. Que seja uma oração de humildade, de quebrantamento, de súplica diante do Senhor. Veja aqui o que Davi faz no versículo 3. Ele suplica que o Senhor não julgue. Ele não quer que o Senhor o julgue, porque ele sabe que ele não é justo. Versículo 2: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nem um vivente. Que linda essa atitude de Davi. É como se ele estivesse dizendo assim para Deus: Senhor, por favor, Senhor, atende o meu pedido. E quando fores responder o meu pedido, lembra-te de duas coisas. Lembra-te da tua fidelidade e da tua justiça. Mas por favor, Senhor, não me julgue.
Porque eu sei que eu não tenho justiça nenhuma diante de ti, eu sei que eu não sou nada. Não olhe para os meus pecados e não me castigue por causa deles, mas tenha misericórdia de mim. Isso é uma oração de alguém humilde, humilhando-se diante do Senhor. Deu para entender o que é se derramar diante de Deus? Deu para entender qual é o seu valor nesse momento? E dá para entender qual o valor de Deus? Quem é Deus para Davi aqui? Muitas vezes as pessoas acham que têm autoridade e que podem exigir, pressionar Deus, barganhar com Deus. Mas quando nós olhamos aqui a atitude de Davi, nós vemos que Davi não queria ser nada mais do que um grão de areia. Ele sabia que seria altamente patético querer se achar, pedir como rei: Senhor, eu sou o rei, o Senhor me ungiu como rei, agora como rei eu exijo do Senhor que o Senhor resolva a minha situação. Eu mereço que o Senhor resolva porque eu sou o rei, foi o Senhor que me botou nessa situação. Mas também nunca se faça de vítima. O que é que eu posso fazer, Senhor? Eu não queria ser rei, eu estava lá no campo, cuidando dos rebanhos do meu pai. O Senhor foi que mandou lá o profeta me ungiu, eu nem queria. Eu estava lá fora, não fui nem em casa. E agora, Senhor, resolva, não faça isso. Senhor, o Senhor me salvou para isso, não faça igual o povo do Egito. O povo do Egito saiu, aí dizia: ó, Senhor, estamos arrependidos, por que o Senhor nos tirou? É porque lá no Egito não tinha cova para enterrar a gente? O Senhor nos tirou do Egito para matar a gente aqui de fome, para morrer afogado aqui no Mar Vermelho? Não. Não é se achar, não é ser prepotente, não é se vitimar, mas é ser humilde. É se humilhar, entender que você não tem mais capacidade, você chegou agora no máximo, você perdeu a sua força. E agora você vai derramar o seu coração diante de Deus e reconhecer que só Ele é que tem o poder, é só Ele que pode mudar a sua situação, e que você não merece nada mais a não ser a graça dEle. Peça com confiança, baseado nos atributos de Deus, a fidelidade e a justiça. Então, primeira lição, para que você comece a sair dessa situação, é: derrame-se diante de Deus. Derrame o seu coração. Confesse quem são os seus inimigos, o que lhe tem deixado nessa situação. Se é o seu medo, se é a ansiedade, se é pecado, se é alguém. Confesse, diga: Senhor, eu tenho andado afligido. Isso tem me apavorado, isso tem me deixado nessa situação. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Derrame o seu coração diante do Senhor. Segunda lição que Davi nos dá nesse texto, para que você possa, assim como ele, vencer a depressão, é que você agora, depois de se derramar diante do Senhor, você precisa agora começar a ver quem é Deus e lembrar dos seus poderosos feitos. O versículo 5 diz o seguinte: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Embora muito esmorecido, como diz no versículo 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. Davi passa a se lembrar das obras de Deus. Ele diz: olha, eu estou me esmorecendo. Mas, logo no versículo 5, ele diz: lembro-me dos dias atrás, lembro do passado, eu lembro das coisas. E eu penso nos teus poderosos feitos.
Eu considero, eu começo a pensar nas obras das tuas mãos, o que o Senhor fez. Eu estou começando a lembrar disso. Que obras seriam essas? Nós também não podemos saber, assim como não sabemos quais eram os inimigos de Davi. Não sabemos se Davi está lembrando da criação de Gênesis. Não sabemos se ele está lembrando de como o povo foi liberto do Egito. Não sei se ele está recordando dos próprios feitos do Senhor na sua própria vida. Sinceramente não sabemos, não temos como saber, estamos só conjecturando aqui. Não dá para saber, mas uma coisa é certa: fez muito bem a Davi lembrar-se das obras do Senhor. O que Davi está fazendo aqui é algo que Jeremias também fez diante da desgraça que se encontrava Israel sitiada. Jeremias fala diante de tanta coisa terrível que eles iriam passar. E ele diz que vai trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. E ele vai dizer no versículo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vai falar da bondade do Senhor e da fidelidade do Senhor. Aí você pode perguntar: mas pastor, por que é importante eu me lembrar dos poderosos feitos do Senhor, das obras da mão do Senhor? Por que nós devemos trazer à nossa memória o que Deus fez? Porque, meu amado, quando trazemos à memória os poderosos feitos do Senhor, quando nós passamos a considerar as obras do Senhor, aquilo que Ele faz, isso serve como remédio, serve como acalento para o nosso coração. Isso nos traz paz, isso nos traz segurança, isso acaba tirando de nós o medo. É bom recordar aquilo que Deus pode fazer. Vamos ter aqui algumas ilustrações. Na depressão, a gente acha que a gente não vale nada. Quando estamos deprimidos, a nossa vida não tem valor nenhum. Por isso que alguns pensam em tirar a sua vida. A minha vida não vale nada, eu quero é morrer aqui nesse lugar. Mas se você lembrar dos poderosos feitos do Senhor, e lembrar lá de Gênesis, como Ele formou o homem do pó da terra, como Ele fez a mulher da costela de Adão, como Ele deu o sopro de vida, como Ele fez todas as coisas existirem do nada. Quando você vai lá para Números, isso mesmo, Números, pastor, lá só tem um monte de nome de gente, a genealogia de gente, e fulano, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é que isso mostra dos poderosos feitos do Senhor? Sabe o que é que mostra os poderosos feitos do Senhor? Em Números. É uma das grandes lições que eu vejo em Números. É que Deus se importa com você. Deus começa a colocar nomes de homens e mulheres que a gente nunca vai ver na Bíblia. A gente nunca vai saber o que eles fizeram, nunca vai saber quem eram. Só sabe que fazia parte da descendência de alguém. Mas não tem nenhum relato a não ser o nome dessa pessoa. E sabe o que é que eu vejo com isso? É que Deus está se importando com pessoas que a gente acha que não se importa. Ele se importa em botar o nome de alguém que nós nem vamos saber quem é. Quando vemos os relatos de Jó, quando Satanás se encontra com Deus, e Deus chega para Satanás e diz: o que é que você tem feito, Satanás? E Satanás diz: eu estou por aí, passeando pela terra, rodeando por ela. E do nada Deus pega e diz: está vendo ali meu servo Jó? Sabe o que é que eu vejo? Ele está olhando para mim, está olhando para você. Talvez nesse momento agora da sua depressão, Satanás, ao se encontrar com Deus, possa estar dizendo: está ali ó, o teu servo. E ele: eu estou vendo meu servo, eu sei quem é o meu servo. E talvez Satanás possa estar chegando lá cantando vitória.
Ali, ó, o teu servo ali deprimido, não está confiando em ti, está lá, não tem mais sentido a vida. Mas que hoje você possa dizer: Senhor, atende a minha súplica. Eu confio na tua fidelidade, eu confio, Senhor Deus, na tua justiça. E eu me lembro do que o Senhor fez por mim. O Senhor me salvou. Realmente eu não tinha valor nenhum, mas hoje eu sou um salvo. Hoje eu sou um filho de Deus. Eu me lembro também na tua palavra quantos homens, quantas mulheres, quanto cuidado o Senhor teve com Elias, o seu profeta, que também estava entrando em depressão, porque pensava que estava sozinho, era o único profeta do Senhor. E na sua depressão ele vai para um canto e vai querer morrer. Mas Deus cuidou dele, mandando corvos alimentar. Deus cuida dos seus profetas e ele faz coisas maravilhosas. Ele pega aquela viúva lá de Sarepta, que não tinha nem o que comer, e alimenta o seu profeta. Olha como Deus é maravilhoso. Olha o grande poder de Deus. Ele usa uma mulher que só tinha alimento para mais um dia, para mais uma refeição. Ele usa uma mulher que não tinha mais nada para comer, a não ser a última refeição, e depois eles iriam morrer de fome. E ele usa exatamente alguém que não tem mais nada para alimentar e abençoar o seu servo. E ele acaba abençoando aquela família. Isso é maravilhoso. Uma irmã está dizendo, a irmã Zélia, que Deus perdoe as nossas fragilidades. Sim, somos frágeis. E isso é bom, quando reconhecemos a nossa fragilidade. Porque aí a gente pode chegar para o Senhor: Senhor, atende a minha súplica, Senhor. Atende a minha súplica. Faz isso. Usa alguém que não tem nada para me ajudar. Usa alguém que não tem nada na vida para mostrar para mim a alegria de te servir. Usa, Senhor Deus, me mostra os teus grandes feitos. Faz com que eu comece a recordar de versículos bíblicos, como Jeremias fez, trazendo à memória aquilo que dá esperança. É isso que nós precisamos fazer. Quer sair da depressão? Derrama o teu coração diante de Deus. Rasga o teu coração. Deixa sair tudo de dentro. Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir dos teus lábios, porque isso é remédio para nós. Isso não altera nada em Deus. Deus não muda por causa da nossa oração. Quem muda somos nós. O derramar-se diante de Deus é o nosso remédio. Assim como Maria pegou o seu vaso, então derrama e lava os pés do Senhor, e enxuga com os cabelos. O valor daquele perfume, daquele unguento era caríssimo, mas ela não se importou com o valor, ela queria derramar-se diante do Senhor. Faz isso. Não se preocupa com quem você é, com que valor você tem. Se derrame, se jogue diante dos pés de Cristo, na cruz de Cristo. Olha aqui, temos um testemunho maravilhoso. A irmã Jarina dizendo: eu venci a ansiedade estudando a palavra, orando e louvando. Deus é fiel, amém. Está aqui Deus usando alguém já. Prova viva do poder de Deus. Olhe essa irmã. Olhe essa irmã. Deus, o poderoso feitos de Deus, as obras de Deus na vida dela. Que testemunho aqui nós podemos ver que Deus tem sim o poder para nos tirar de qualquer situação. Derrame-se diante dele e comece a ver os poderosos feitos do Senhor. Ao invés de ficar deitado em casa, ficar só deitado, sem ter o que fazer, olhando, pensando besteira, venha, ligue o seu celular, olhe uma live da sua igreja, do seu pastor, de outra igreja, de outro pastor, mas procure igrejas sérias,
Homens de Deus, pregadores que vão falar os oráculos do Senhor, que amam o Senhor e que amam a sua palavra, que não vão lhe dizer mentira, lhe prometer algo infundado. Eu não vou dizer que você vai sair hoje da sua depressão, porque eu não tenho essa petulância. Mas o que eu posso lhe dizer é que se você obedecer a palavra de Deus, assim como a irmã, está aqui o testemunho dela, irmã Jarina e Yasmin, eu lhe garanto, se você obedecer como ela, estudando a palavra, orando e louvando a Deus, eu garanto que assim como ela, você vai ter sua vida transformada. Não é porque eu tenho um milagre, não é porque eu estou aqui dando uma palavra que vai mudar a sua vida. É porque eu estou dizendo a verdade do Senhor. É o Senhor que diz isso. É o Senhor que está dizendo, derrama o meu coração diante de mim. É o Senhor que está dizendo, lembra de meus poderes, lembra de quem eu sou, do que eu posso fazer, que eu posso abrir o mar vermelho, que eu posso fazer pessoas andarem sobre as águas, que eu posso fazer cegos enxergarem, coxos andarem, eu posso ressuscitar mortos, eu posso transformar a sua vida como eu transformei a vida da Jarina. Eu posso porque eu tenho poder. É isso que o Senhor está dizendo. Então faz isso. Encha-se, faça aqui, está aqui a mesma dica. Encha-se com a palavra de Deus. Coloque no seu coração as promessas de Deus, as fiéis promessas de Deus. Busque como alguém que está sedento, como uma terra seca que está precisando urgentemente de água. É isso que o salmista vai dizer. No versículo 6 ele diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. É isso que o salmista está dizendo. É como se ele estivesse levantando, esperando algo de Deus. Está aqui desesperado, ansioso para que venha algo de Deus para a sua vida. E no versículo 7 ele diz: dá-te depressa, Senhor, vem depressa, me responde, porque o meu espírito desfalece. Não se esconda a tua face de mim, para que eu não torne como aqueles que baixam a cova, ou seja, para que eu não morra. Vem logo, Senhor. Faz isso. A irmã Zélia diz: clamar, confiar e esperar pela vontade do Senhor no tempo dele. Mas faz isso. Faz isso. Davi aqui estava desesperado. Ele não queria mais viver daquela maneira. Ele não queria mais viver naquela depressão. Ele queria sair daquela condição. E na sua ansiedade ele disse: Senhor, vem depressa. Vem depressa, eu estou aqui já com a mão estendida esperando que o Senhor venha. Por quê? Ele diz: porque eu já estou a ponto de morrer. Vem logo. Eu estou com uma terra sedenta. Então faz isso também. Quando nós estamos com muita dor, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de dente, o que é que a gente faz? A gente vai se deitar e dormir? Vai não. A gente corre, procura um remédio na farmacinha de casa. Se não tiver jeito na farmácia, a gente corre para o médico para ficar bom. Então, meus amados, a depressão é uma doença. Corra para Jesus. Corra para Deus, derrame-se diante dele. Lembre-se dos seus grandes feitos e fique pronto para receber. Senhor, vem logo porque eu já estou desesperado, eu preciso, gente. Vem e sacia a minha sede. Eu já estou pronto para receber. E por fim, a terceira lição que podemos aprender aqui com Davi, para nos livrarmos da depressão, é que para que você consiga se livrar, não existe segredo. Você precisa fazer a vontade de Deus. Não tem outra forma, não tem outro segredo. Versículo 10, Davi diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Davi pede que o Senhor ensine a ele a fazer a vontade dele. Mas onde é que a gente aprende isso? Mais um exemplo aqui, mais um testemunho. A irmã Violeta, a nossa irmã da nossa igreja. Deus me curou da ansiedade há um tempo atrás. Hoje eu confio completamente em Deus. E nós temos prova viva disso. Essa semana mesmo eu conversei com ela sobre a situação.
econômica que nós estamos vivendo, ela trabalha, ela precisa vender, ela precisa ter os seus recursos, mas é como ela disse, o Senhor já me livrou, já me tirou de outras vezes, de outras crises financeiras, e Ele vai me ajudar novamente. Não sei como é que vai ser, mas Ele vai fazer. Ela lembra dos poderosos feitos do Senhor na sua vida. Mais um testemunho aqui vivo. Temos o que dizer, irmãos. Temos em quem confiar. Agora você precisa, entenda isso. Você precisa fazer a vontade de Deus, como a irmã Violeta e também como a irmã Jarina, Yasmin, eu não sei qual o nome, eu não conheço. Se é Jarina, se é Yasmin, eu não sei. Mas essa irmã tem que fazer como ela. Por que elas conseguiram? Porque elas foram obedientes à vontade de Deus. E nós só vamos ser obedientes à vontade de Deus se nós estivermos diante dos nossos olhos a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos encontrar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É aqui que nós vamos ter certeza que Ele vai cumprir aquilo que Ele diz para a sua vida. Mas Davi reconhece mais duas coisas. Ele queria fazer a vontade de Deus. Mas por que ele queria fazer a vontade de Deus? Primeiro, porque o Senhor era Deus. Ou seja, ele queria obedecer a Deus, porque Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Ele sabia que não poderia obedecer a mais ninguém. Ele sabia disso. E segundo, porque ele reconhecia que ele tinha o Espírito de Deus. A irmã aqui, Jarina, botou Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O irmão Leandro, esposo da irmã Violeta. A vida é um caminho com vários obstáculos, mas com fé em Deus não haverá espinhos ou pedra que nos impedirão em confiar em Deus. Pronto, a irmã Jarina está confirmando, o nome dela é Jarina e Yasmin é sua filha. Que Deus abençoe, irmã. Muito obrigado pelo seu testemunho aqui nesse momento, pela sua ajuda, também através da palavra de Deus. Esse versículo é um dos versículos que, inclusive, nós iríamos ler aqui, mas já está exposto aí para a glória de Deus. Então, meus amados, Davi ele faz duas coisas. Ele confia na palavra de Deus, por quê? Porque Deus era o Senhor da vida dele. E porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele diz aqui, guia-me pelo teu Espírito. Guia-me pelo teu Espírito por terreno plano. É o teu Espírito que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai fazer com que saiamos dessa condição. O segredo para se vencer a depressão está aqui. Você precisa ter Deus na sua vida como seu Senhor. Se você aqui está me ouvindo, ou está nessa live aqui, e não tem Cristo como Senhor da sua vida, você precisa, primeiramente, acima de todas as coisas, ter Cristo como seu Senhor, como seu Deus. Ele sendo seu Deus, Ele vai sim mudar a tua vida. E aí, você será conduzido pelo Espírito dEle. E olha que texto maravilhoso, ele me conduz por um terreno plano. Aqui o irmão Leandro vai falar, né? Não haverá espinhos ou pedras que nos impedirão. Irmão Leandro, vai ser muito melhor. Ele vai nos colocar num terreno plano. Ele vai tirar os espinhos e as pedras. Nós iremos andar em um terreno sem nada para nos prejudicar, quando somos conduzidos pelo Espírito do Senhor. É muito melhor, não é, irmão Leandro, do que andar, mesmo tendo espinhos e pedras. É muito melhor quando ele faz isso. Só assim, meus queridos amados irmãos e amigos, você poderá verdadeiramente ser livre da depressão. Só assim você poderá pedir a Deus que os livre dos seus inimigos. Qualquer inimigo, inclusive a depressão, se ela for seu inimigo, Ele vai te livrar. Peça ao Senhor, como diz aqui agora o salmista Davi, no versículo 11. Vivifica-me, Senhor, me dá vida novamente. E ele diz, me vivifica por amor do teu nome. Isso aqui é mais uma vez Davi dizendo, não é por causa
não é porque eu sou o rei. Não é porque eu sou rei, não é porque eu fui ungido pelo Senhor para ser rei de Israel. É pelo teu nome, é por causa de ti. É por causa, olha aqui, do amor da tua justiça. Ele diz, tira a tribulação da minha alma. Tira, Senhor, não é por mim não, é pelo Senhor. É por causa do teu nome. É porque quem tu és. É porque o Senhor é este que tem o poder. Que coisa maravilhosa, que oração grandiosa. E é a sua oração essa noite. Salmo 143, leia esse salmo com fé, dizendo ao Senhor como se fosse você, o próprio salmista. Meus amados, para a gente concluir, nosso tempo está acabando. Um dos maiores problemas da depressão, infelizmente, é porque nós colocamos Deus de lado na nossa vida. A depressão se dá porque nós confiamos muitas vezes em nós. Muitas vezes nós criamos um plano para a nossa vida, criamos um projeto de vida maravilhoso, e parece que tudo está dando certo e de repente se desmorona. E quando a gente faz isso dependendo de nós e achando que somos nós, nossa capacidade, e essas coisas se acabam, isso nos frustra. Quando criamos expectativas muito grandes em algo e aquilo não acontece, isso nos frustra. Quando depositamos a nossa confiança em alguém e essa pessoa some, nos deixa, isso nos frustra. E aí vamos tendo depressão quando a gente começa a olhar para nosso emprego como fosse tudo na nossa vida. E aí a gente perde esse emprego, isso nos frustra. Então, meus amados, nós temos que fazer como Davi, descanse, derrame seu coração no Senhor, lembre que é Ele que tem o poder, lembre que é tudo por causa dEle. Ele é que é o seu Senhor, Ele é que vai conduzir teu caminho, quando você depender da palavra de Deus, em caminhos planos. Quando você faz isso, você não se frustra. Quando você passa a colocar os seus planos, lá em Tiago vai dizer isso. O camarada vai dizer, né? Olha, amanhã vou viajar, vou passar um ano na tal cidade, vou vender, vou ganhar muito dinheiro, depois eu vou voltar. Aí Tiago vai dizendo, olha, não faça isso. Antes, pelo contrário, diga, se Deus quiser, irei fazer isso ou aquilo. É assim que crentes dizem. Você pode ver que todas as lives eu digo, olha, se Deus quiser, amanhã nós vamos ter a live. Porque se amanhã, por acaso, eu não estiver vivo, não tem problema. Eu mudei de endereço. Eu fui para minha casa celestial. Se amanhã tiver algum problema na internet, eu não vou ficar frustrado. Ah, meu Deus, não fiz minha live. Não, porque isso aqui é do Senhor. É para o Senhor, toda honra e toda glória é dele. E se não der certo, não tem problema, a gente tenta depois. Então não me frustro, porque se o Senhor quiser, se Ele não quiser, não vai ser feito e eu não vou me frustrar com isso. Até agora Ele tem permitido, louvado seja somente Deus por isso. Então quando passamos a olhar as coisas dessa forma, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer aquilo, porque se Ele não permitir eu não faço. Aí se não der certo, você vai entender o que é a paz de Deus me livrou de alguma coisa. E aí você vive tranquilo. Você consegue andar em caminhos planos. Entende? Então dependa de Deus. Coloque Deus ao seu lado, não é de lado, mas Ele é ao seu lado, Ele com você, Ele andando com você. Não desconfie de Deus. Ah, não sei se Deus vai fazer, não sei se Deus quer. Desconfiança, Paulo vai dizer, tudo que provém de algo que você não acredita, não confia, tem dúvida, diz que procede do diabo. Se você está tendo dúvida, não faça, porque a dúvida procede do diabo. Não faça. Faça as coisas com convicção de que Deus está à frente. Se tem aquele negócio, e aquele negócio que eu gosto de dizer sempre, é o Espírito Santo. Quando tem aquele negócio de rapaz, olha, presta atenção, toma cuidado. Isso aí é nada mais, nada menos do que a oração de Davi sendo respondida. Senhor, guia-me pelo teu Espírito. Aí o Espírito Santo está todo tempo dizendo para você, olha, não faz isso, não vai,
não vai, não é assim. Aí você não vai, guiado pelo Espírito, quebra a cara e aí começa os problemas na sua vida. Então quando você sentir esse negócio no seu coração, não vá, porque o Espírito Santo está lhe alertando. E se você fizer na dúvida, você vai pecar, você vai se dar mal. Então, meus amados, não coloque condições para Deus. Não faça isso. Preste atenção na palavra de Deus. Olhe, medite, descanse. Não se esqueça de alegrar-se no Senhor. Não esqueça de ter contentamento com tudo que Deus lhe dá. Aprenda o que Deus quer para a sua vida. Como diz aqui, coloque na sua mente tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Para de pensar que Deus não está lembrando de você. Aí você vai lá para Números, comece a ler Números. Você vai ver um monte de nome lá de pessoas que você nunca vai saber quem é. E ele se importou em botar esse nome lá. Ele se importa com você. Ele não se esquece de você de forma nenhuma. Não dê importância para aquilo que não deve ser dado importância. Não fique pensando que você deveria ter algo melhor do que você já tem. Se contente com aquilo que você tem. Não fique pensando, eu queria ter um marido melhor do que eu tenho. Esse marido não, eu queria ter um marido da fulana, é perfeito. Não faça isso, é isso que dá depressão. Eu queria que meu filho... Não faça isso. Eu queria que meu filho fosse igual ao filho de fulano. Eu queria que minha casa fosse igual à casa de fulano. Não faça isso, é isso que dá depressão. É isso que deprime, é porque a gente fica querendo as coisas que Deus não está nos dando. E se a gente não tem isso agora, louve a Deus, é o que Ele está nos dando, é o que nós precisamos. Seja grato, tenha contentamento. Deus não abandona os seus. Eu quero ler esse versículo aqui para nós então encerrarmos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Olha o que é que Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos, digamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Meus amados, essa aqui é a lição. A gente sai da depressão, amanhã. Não fique procurando coisas dos outros. Se contente com aquilo que você tem. Porque o Senhor, está aqui uma promessa, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Anote aí, grave, escreva, abra sua Bíblia agora e pinte lá com aquelas canetas, marca texto, bote um papel. Leia isso aqui todos os dias. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E assim digamos, confiantes: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que é que o homem poderá me fazer? Nada. Amém, meus amados? Vamos sair dessa situação em nome de Jesus. Derrame-se diante do Senhor em oração. Passe então a fazer a vontade de Deus em sua vida. E também, a nossa segunda lição: lembre-se dos poderosos feitos do Senhor. Ao invés, meu amado, de nos distanciarmos de Deus, ao invés disso, chegue-se mais a Deus agora. Busque-o. Busque-o, mas não para que Ele faça a sua vontade. Não é isso.
A oração do Pai Nosso é maravilhosa. Enquanto muitos pregadores dizem assim, olha, peça a Deus, obrigue, determine. Não, não faça não, porque nós não somos ninguém para determinar nada de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. O que é que o vaso diz para o oleiro? Nada, eu não posso determinar nada do Senhor. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí logo em seguida vem o pão nosso de cada dia nos dai. Senhor, faz a tua vontade, me sustenta. O teu reino seja feito aqui. Estabeleça-se o teu reino na minha vida. Que o Senhor seja o centro da minha vida. Então, nos acheguemos a Deus não para Ele fazer a minha vontade. Nos acheguemos a Deus para que a vontade dEle seja feita na minha vida. Não deixe que os infortúnios da sua vida lhe desestabeleçam. Não se esqueça, a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Existem condições de sair da depressão? Existe sim. E todos aqueles que têm Deus como Senhor da sua vida, que se derramarem diante dele com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado e o coração compungido, todos aqueles que reconhecem que Deus é poderoso e começam a recordar de tudo que Ele fez na sua vida e na vida dos pais da fé e na história da humanidade, tudo que Ele tem feito, e aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, todos estes sairão da depressão, assim como Davi saiu. Quer que eu lhe prove isso? Quer que eu mostre que isso é um fato? Pois eu vou lhe mostrar. Salmos 144. Nós lemos 143, né? Vamos ler o 144 para mostrar que Davi saiu da depressão. Bora? Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra nas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submeto o meu povo. Senhor, que é o homem para dele que te tornes o conhecimento, e o filho do homem para que te estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como uma sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, tocas nos montes e fumegarão. Despende relâmpago, dispersa os meus inimigos, arremassa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão ao alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é a direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, o seu servo. Livra-me, salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é a falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas do palácio. Esta aqui é uma oração de um homem deprimido? É não. Davi saiu da depressão e canta louvores todo o tempo dizendo: Senhor, o Senhor é isso, é rocha minha, é minha vitória, o Senhor é que adestra a minha mão para a guerra, é o Senhor que está lutando por mim. O Senhor acaba, desbarata com os inimigos, destrói tudo, desce a tua mão e os montes fumegam. Esse é um homem que está em depressão? Não, ele saiu da depressão. E você também pode fazer isso, para a honra e glória de Deus. Meus amados, que essa palavra essa noite lhe fortaleça. Hebreus, irmã Zélia, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. E esse que eu li agora, Salmo 144. O que nós lemos para estudar, Salmo 143. Tá ok? Salmo 143 foi o do estudo. Salmo 144 é o final agora, mostrando que Davi saiu da sua depressão. E Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 vai dizer então que o Senhor se importa com cada um de nós. Amém, meus amados? Que a palavra de Deus possa encontrar lugar seguro em nossos corações, mas que principalmente possa ter agora animado o teu espírito e que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Vamos fazer uma oração de 20 segundos só para abençoar vocês e que vocês possam viver para Deus.
Senhor, nos abençoe com a tua palavra, nos ajuda, Senhor Deus, e que possamos ser bênção na vida de outros. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e até